Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Arquidivas, aqui da Arquitetura e Urbanismo da Unisagrado, direto de Bauru. Eu sou a Samara. E eu sou o Nico, e eu já aviso que o papo de hoje vai dar o que pensar, viu? E eu sou a Isadora, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece técnico, mas que na real mexe direto com a vida de todo mundo: o papel do Estado na criação de espaços públicos, tipo escolas, postos de saúde, centros culturais, mas com foco na arquitetura desses lugares. É isso, porque não adianta só construir um prédio e pronto. A pergunta que a gente traz é: esse lugar tá acolhendo? Tá funcionando de verdade? Ou tá ali só como obrigação? Arquidivas. Quando a gente começou a montar esse trabalho, teve uma coisa que ficou muito clara. Tem muita estrutura pública no Brasil que foi feita meio no improviso, sabe? Tipo, só pra dizer que foi entregue. Sim, e não é exagero. Segundo o IBGE, mais de 30% das escolas públicas ainda funcionam em prédios que não foram feitos para isso. São mal conservados, apertados, sem ventilação, sem iluminação natural. Imagina dar aula num lugar ruim assim. E o pior, isso afeta diretamente o rendimento dos alunos, a saúde mental dos professores, o conforto geral. Quando a arquitetura é pensada com carinho, tudo muda. O ambiente convida a aprender, a estar ali e a conviver também. E isso não é só na educação. Nos postos de saúde, por exemplo, a gente vê salas sem privacidade nenhuma, corredores apertados, áreas de espera super desconfortáveis. E aí você pensa, poxa, num lugar onde as pessoas já são fragilizadas, doentes, o mínimo que se espera é um ambiente acolhedor. Isso é dignidade, né? Uma parte muito legal do trabalho foi perceber que a arquitetura não está separada da política. Na verdade, ela é a política. Quando o Estado escolhe como um espaço público vai ser construído, ele vai tomando uma decisão sobre quem vai se sentir bem ali e quem não vai. Exatamente. Quando a gente fala de centro cultural, então, isso fica ainda mais visível, porque são lugares que deveriam ser de livre acesso para todas as idades, estilos, realidades, mas muitos são construídos sem nem pensar no entorno, sem ouvir a comunidade. E aí eles acabam virando espaços mortos, bonitos no papel, mas distantes da realidade local. E é um baita desperdício, né? De dinheiro, de energia, potencial de transformação social. O centro cultural bem feito pode virar um polo no bairro, movimentar a arte, a música, a convivência. E, infelizmente, o que pesa ainda em muitas decisões é o custo. Se escolhe o projeto mais barato, o mais genérico, sem se perguntar se aquilo realmente atende a comunidade. Arquidivas. Mas nem tudo está perdido, né? O próprio trabalho traz algumas saídas possíveis. Uma delas é a valorização dos concursos públicos de arquitetura. Eles estimulam projetos criativos, personalizados, pensados para aquele território. E outra coisa que a gente defende é o envolvimento da comunidade no processo. Escutar quem vai usar realmente aquele espaço, porque às vezes uma conversa com os moradores muda tudo. E claro que é preciso mudar a visão que o poder público tem da arquitetura. Isso é inevitável. Não é gasto, é investimento. Um projeto bem feito evita reformas, dá mais durabilidade, melhora a experiência de quem usa também. E eu digo mais, reforça aquele sentimento de pertencimento. Porque quando o espaço público é bom, as pessoas ocupam, elas cuidam, elas se sentem parte da cidade. Arquidivas. Agora que a gente já falou sobre a importância da arquitetura pública bem pensada, bora entrar num assunto polêmico, arquitetura hostil? Bom, vamos continuar o papo puxando um fio mais delicado. E quando é o próprio Estado que pratica arquitetura hostil? Sim, e não é só no setor privado que isso acontece, viu? Tem muito equipamento público por aí sendo projetado de um jeito que parece neutro, mas que na verdade afasta, exclui e até reprime. E um exemplo bem interessante que dá para ser citado é o dos terminais de ônibus com bancos individuais de metal. Aqueles bem estreitos, inclinados, sabe? Eles estão em várias cidades, tipo Brasília, Salvador, Campinas. E a ideia era organizar o fluxo, mas na prática ninguém consegue esperar sentado por muito tempo, né? E isso num serviço público essencial, né? Tipo assim, você já tá cansado, trabalhou o dia inteiro, quer só chegar em casa e tem que ficar esperando um ônibus que às vezes demora e ainda tem que se equilibrar num toquinho de ferro desconfortável. Outro caso também é o das praças reurbanizadas com áreas gramadas, cercadas por grades baixas ou muretas muito altas, principalmente em grandes cidades como São Paulo e Belo Horizonte.
A praça tá lá, linda no projeto, mas é inacessível para quem quer deitar, descansar ou até fazer um piquenique. Isso tudo é feito com o discurso de preservar um espaço, mas acaba criminalizando o uso livre e espontâneo, que é o que faz a cidade viva de verdade. E o mais curioso é que isso vem travestido de modernização, reforma da praça, revitalização de terminal, mas no fim a lógica é de controle e não de acolhimento. Arquidias. Uma coisa que a gente precisa falar com todas as letras é sobre a arquitetura hostil. Muitas vezes é uma forma velada de limpeza social. Nossa, sim. E é aquele tipo de arquitetura que literalmente manda embora quem tenta usar o espaço, né? De uma forma que o poder público ou os donos da cidade não gostam, né? Tipo, quando o Estado projeta estruturas para impedir a permanência de certos grupos. Principalmente pessoas em situação de rua, jovens periféricos, trabalhadores informais. Quer um exemplo? Em Recife e no Rio de Janeiro, se eu não me engano, existem banheiros públicos e bebedouros fechados por grade, ou com acesso restrito por catraca eletrônica. Um absurdo. Isso num equipamento que deveria ser universal, garantido por lei. E o resultado é bem óbvio, né? Quem mais precisa não consegue usar e ainda é culpabilizado por estar incomodando o espaço urbano. Outro caso muito comum é a ausência proposital de bancos em prédios públicos. Vocês já repararam que algumas agências de correios, por exemplo, postos de atendimento e até unidades básicas de saúde novas, não tem onde sentar, fora da área de espera formal, né? Isso é um recado claro. Não fique aqui mais do que necessário. Mas e quem precisa de abrigo, de sombra, de descanso? Bom, fica o questionamento, né? Será que a cidade está sendo pensada para todo mundo mesmo? Ou só para quem passa rápido e não atrapalha? Como estudantes de arquitetura, a gente precisa perceber essas sutilezas, porque cada detalhe de um projeto comunica algo. E excluir por meio do design é um tipo de violência invisível, mas ela é muito real. A arquitetura hostil não é sobre ferro e concreto, como muitas pessoas falam e acreditam. É sobre quem tem direito de existir na cidade e quem o espaço tenta pagar. Arquiteturas. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo existe um caso muito simbólico de arquitetura hostil na região da Cracolândia. E essa região está bem comentada ultimamente. Nessa última semana teve até aquela madrugada onde os moradores de rua simplesmente desapareceram. Do nada. E lá na Cracolândia foram colocadas grades entre os 11 edifícios, só para impedir que esses usuários se abrigassem. Só que isso só empurrou o problema para outras ruas. E aí veio uma curiosidade. Vocês sabiam que a arquitetura hostil ela é tão comum no mundo, né, que já existe um termo em inglês só para isso. Nico, como que chama aquele termo mesmo? Ela é chamada de Defensive Architecture, ou Unpleasant Design. Isso. É a arquitetura defensiva. Mas existem contra-exemplos também, né? Felizmente. Porque tem cidades brasileiras que já estão começando a reagir com propostas de urbanismo afetivo e design social. Vocês já ouviram falar de mobiliário urbano inclusivo? Sim, é tipo pensar que o banco da praça como um espaço de encontro, descanso ou até de abrigo. Não como uma estrutura de controle, incluir acessibilidade, sombra e conforto térmico. A verdade é que a cidade precisa ser feita para todos, mas ninguém entende isso. Quem projeta tem a responsabilidade de pensar no uso real, nas pessoas reais, com suas vulnerabilidades e necessidades. Então, nosso papel como estudantes qual é? Futuro arquitetos. É justamente esse, criar espaços que acolham, que gerem encontros, que ofereçam dignidade. A cidade ela pode ser uma aliada da justiça social ou pode ser uma extensão de exclusão. Depende de quem projeta e de como é projetado. E a pergunta que fica é: você está olhando para a cidade que você vive e para quem ela está sendo feita? Arquiteturas. Então, se a gente pudesse resumir o trabalho em uma frase, seria que a arquitetura de qualidade nos espaços públicos não é luxo, é cidadania. E o Estado tem um papel fundamental em garantir que esses espaços sejam mais do que paredes e teto. Eles têm que ser pensados como afeto, técnica e compromisso social. E principalmente para a gente, estudantes de arquitetura da Unisagrado, é muito importante já começar a pensar nisso agora na formação, porque somos nós que vamos projetar os espaços do futuro. É isso. Obrigada por ouvir até aqui. Se você curtiu, compartilha com a galera e vamos juntos construir cidades mais urbanas e humanas. Esse foi o Arquidivas.
Até a próxima. Tchau.